Começa agora mais uma edição da série Municípios Capixabas. E você é convidado a conhecer Irupi, que fica no Caparaó Capixaba. A cidade tem cerca de 12 mil habitantes e sua economia é baseada no agronegócio. Distante 180 quilômetros da capital Vitória, pela BR-262 e ES-379, Irupi é um dos mais jovens municípios do estado, sendo emancipado de Iuna em 1991. O município surgiu através do trânsito de pedestres, tropas e carros de boi na segunda metade do século XIX. O lugar tinha ainda o nome de Fazenda da Cachoeirinha e se transformou em um pequeno arraial. Tudo aqui faz lembrar os tropeiros, das construções antigas, passando pelas ruas de paralelepípedo e até mesmo o artesanato. Dona Leni guarda na memória as lembranças do tempo em que a cidade se chamava Fazenda da Cachoeirinha. Eles falam que as tropas que vinham de Moimirim passavam aqui e pousavam aqui, era pouso da tropa. Foi ficando, o pessoal foi juntando, foi aglomerando e fazendo Irupi nascer. Irupi não, Cachoeirinha do Rio Pardo. E por que trocou de nome de Cachoeirinha para Irupi? Porque a Cachoeirinha desapareceu. Não sei, foi a época que trocou de expressão de cidade, botaram nome indígena na cidade e colocaram Irupi também. Ela conta com emoção como foi a época áurea de Irupi, vivida principalmente entre as décadas de 40 e 50. Tinha cinema, já teve cinema aqui. Tinha carnaval, fazia festa muito animada. Dona Cecília aprendeu a ler e a escrever já adulta. Agora, ela faz poesias contando as histórias que viveu quando era mais jovem. Neta de um dos primeiros comerciantes de Irupi, ela guarda em seus escritos a evolução do município. Bom, antigamente o transporte aqui era feito no lombo dos animais, conforme eu escrevi nas poesias, né? Então as estradas eram muito difíceis. O meu avô, inclusive, era comerciante, um dos primeiros comerciantes aqui do Irupi, né? Então ele buscava as coisas, ele comprava aqui café, tudo que produzia aqui na roça, as poucas coisas que produzia ele comprava e levava para Guaçuí, né? Na tropa. É claro que evoluiu, né? Irupi hoje é uma cidade, hoje, conforme a hora para a gente atravessar a rua, lá já está difícil, antigamente não era assim, né? Irupi foi um dos palcos da primeira oposição armada ao golpe militar de 64, a chamada Guerrilha do Caparaó, financiada pelo governo comunista de Cuba por intermédio de Leonel Brizola. Nesta gruta conhecida como São Quirino, os guerrilheiros ficaram escondidos por volta de 4 meses. Eles vieram em pequenos grupos inicialmente. Eles deviam ter o máximo de pessoas que chegou a ter na região do Caparaó, em torno de 20 pessoas. E ali eles se estabeleceram para criar uma base de resistência ao regime militar, quer dizer, é uma resistência feita pelos próprios militares que foram expulsos, e havia militares expulsos e havia também militares envolvidos, militares que estavam na ativa naquele momento. Caparaó é uma região central no Brasil. Naquele momento o Brasil, havemos de convir, o Brasil era o Sudeste, né? Na cabeça deles a ideia era fazer um movimento ali, mostrar para o resto do Brasil que havia um grupo de pessoas que resistiam ao regime militar e fazer com que em todo o país eclodissem movimentos de resistência e o regime militar não tivesse a vida tão longa quanto teve. De difícil acesso por conta de subidas íngremes e mata, a gruta apresenta um salão de aproximadamente 10 metros quadrados e fica a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade. Percorrendo o espaço, é possível imaginar como os guerrilheiros puderam sobreviver no local. Quer dizer, a ideia da guerrilha era, eles tinham que ter uma base na serra e desceriam, fariam ações, chamariam atenção, voltavam para a serra e ali eles teriam um domínio do território. Então ia lá, buscava alimento, comprava e levava para a serra. Ia depositando aquilo. Para quê? Para criar uma base de apoio para que no momento em que eles não pudessem mais descer, eles tivessem onde se refugiar, onde buscar armas, onde buscar alimentação, onde eles pudessem realmente resistir num território que eles dominassem. No momento em que eles foram para lá, eles foram no inverno e logo depois veio o verão. O verão na região chove muito. Então
eles contam que às vezes passavam 30 dias debaixo de chuva na região. Então eles foram sendo derrotados pelas próprias condições adversas. A população da região não tinha conhecimento do possível conflito armado e político que estava tão perto. Mas o medo de que pessoas estranhas pudessem cometer pequenos crimes, como roubos, por exemplo, fez com que um comerciante denunciasse um dos componentes da resistência. Houve um episódio assim que foi fatal para que a guerrilha efetivamente acabasse. Um jipe que tinha vindo do Rio de Janeiro para levar suprimentos, conduzido pelo capitão Juarez, que era da ativa na época, tinha chovido muito e na subida, na região de Forquilha do Rio, que hoje é o município de Dores do Rio Preto, ali perto da Menina, por ali, ele tombou na beira da estrada e teve que esperar até de madrugada, até de manhã cedo, até amanhecer o dia para buscar ajuda. A preocupação dos fazendeiros na região era com ladrões de gado, pessoas que invadiam e tal. Eles não tinham a menor noção política de nada. E naquele dia, esse fazendeiro, quando socorreu aquele jipe, desviraram o jipe subiu. Quando eles desceram, foram embora, ele foi na delegacia e deu parte. A partir daquele momento, então, a polícia ficou sabendo efetivamente que havia algo estranho na serra, eles não sabiam exatamente, e começou um processo de busca. A guerrilha, ela acaba em menos de 30 dias a partir do momento em que ela é detectada. E a partir daquele momento, pronto, se restabelece uma pseudo-normalidade na região, mas sempre um sobressalto, sempre muito medo. A região sempre foi tomada por muito medo. Mas as histórias que mais encantam os moradores de Irupi são as que remetem aos tropeiros que passavam pela avenida principal. Tanto que José Soares de Almeida, o seu Zé do Museu, coleciona peças deixadas por aqueles que viajavam no lombo de burros e mulas desde o século XIX. A partir de 2000, ele passou a juntar os cerca de 300 objetos que ficam em sua garagem. Pelo interior do município, também é possível encontrar um grande colecionador, o seu Nequinha. Entre ferraduras e objetos dos tropeiros, uma peça chama a atenção: os sapatos usados por ele no seu batizado, há mais de 70 anos. Então fui guardando, por ideia minha mesmo, fui guardando algumas coisinhas. E por aí a gente fez o museuzinho. Aí a coisa importante que tem, um sapato de batismo mesmo, um sapatinho de batismo. Ver como é que é o cuidado, né? Ah, mas seu Nequinha é conhecido mesmo por ser o guardião da Pedra da Tia Velha, um dos principais pontos turísticos de Irupi. Quando vai subir uma pessoa lá no topo da pedra, eu peço para não levar fogo, não levar cigarro, né? E ter cuidado, e as plantas, que as coisas que tem lá, eu gosto que a pessoa leva para plantar lá, não é tirar de lá e trazer. Que eles me colocaram como guardião da Pedra da Tia Velha, né? Com mais de 1.100 metros de altitude e localizado a 10 quilômetros da sede, a Pedra da Tia Velha é tratada por seu Nequinha como se fosse parte da família, com a intimidade de quem conhece o monumento rochoso como ninguém. Eu vigiei quando eu pude, 18 anos, para eles não colocar fogo nela. Aí eles colocaram fogo. Eu fiquei até meio doente. A casa de seu Nequinha fica bem na base da pedra. Olhando a moradia, é possível ficar na dúvida se a casa protege a pedra ou se a pedra é quem abriga a casa. Seu Nequinha, no entanto, percebe que com o tempo tem menos poder de proteger a rocha. Quando o vento dava na pedra que tombava para lá, eu colocava a mão nela e escorava ela. Aí ela virou para cá, eu mudei para cá, estou escorando ela daqui. Agora eu sinto muito hoje não poder ir lá de vez em quando, visitar, né? Porque o Irupi, eles não sabem a beleza que eles têm. A natureza é mesmo farta em Irupi. Mesmo na sede do município, existem quedas d'água e os pássaros podem ser vistos com facilidade,
apesar de tentarem se esconder como se estivessem num jogo de esconderijo. Seguindo pela zona rural, é possível percorrer os 26 quilômetros da Rota Imperial que corta o município. É lá que fica a fazenda do Quartel do Império. Erguido durante a construção da Estrada de São Pedro de Alcântara em 1816, também conhecida como Estrada do Rubim, o Quartel do Império foi o primeiro marco do desbravamento e da colonização do território de Irupi. O quartel, que se destinava ao descanso, pernoite e à guarnição da estrada para a segurança de quem por lá passava, representa também a integração entre os habitantes primitivos e colonizadores. A fazenda é habitada ainda hoje. No interior da residência, verificamos que parte da tradição da época foi mantida: cozinhar no fogão a lenha. Elisângela faz biscoitos manualmente para consumo doméstico. Morar em uma fazenda histórica para ela é algo normal e quase que imperceptível. Morar num casarão desse é bom. É diferente de outras casas? O que você percebe que é diferente? Ah, tem uma diferença. Mais fresquinha. Ela até tenta ensinar a nossa equipe como fazer os biscoitos. Trigo, fermento biológico, óleo, ovo, sal. E depois? Mistura tudo? Misturo tudo. Misturo tudo e já amasso tudo na mão. Depois só enrolar. Espero uma meia hora e coloco no forno. Mas rapidamente, Elisângela se esquece da nossa equipe e volta a se envolver com os quitutes, que em pouco tempo ganham forma e sabor. Muitos consideram que Irupi tem a melhor vista para o Pico da Bandeira, que possui quase 2.900 metros de altitude. Por onde se anda, lá está o conjunto de montanhas fazendo o contorno do horizonte. Daí o apelido do município de Princesinha do Caparaó. Ao cair da noite, uma fanfarra ganha as ruas do centro de Irupi. É a banda Oswaldina Salles Emerick que está ensaiando. As vias ganham um novo colorido e ritmo. Diante da animação, não há quem resista e fique parado. Resgatar a cultura do município que ficou paralisada durante muito tempo. E nós queremos resgatar essa cultura porque isso faz parte do nosso crescimento, da nossa vida. E nós resgatamos com carinho, com amor, muito trabalho, mas com uma dedicação e está dando sucesso. Então você trazendo uma criança para um evento como nós fazemos. Na música, nós estamos tirando a criança da droga, do vício e levando para um caminho que leva a um futuro melhor. Mas falar de Irupi é falar de café. Por onde se anda no município, se vê a plantação do fruto. Aliás, 70% da economia vem do agronegócio. Irupi ocupa o segundo lugar na produção de café de qualidade no estado, produzindo cerca de 400 sacas dos grãos por ano. Está acima da média, nós estamos com uma produtividade de 25,13 saca por hectare. O café continua sendo a melhor arma para se combater a violência urbana. Porque aqui nós conseguimos segurar uma quantidade de gente muito grande. Por conta da grande produção cafeeira, o município tem dificuldades em diversificar sua economia agrária. Mas o Incapera incentiva o aumento da produção leiteira e também o cultivo de morango. O café é segurança para o produtor. Ou bem ou mal, é o que a gente consegue sobreviver aqui numa distância dessa, num clima desse e numa topografia dessa também. Porque o café continua como se fosse um escambo. Ele precisou de um remédio e vai ali, vende uma saca de café, compra o seu remédio e volta para casa. Já na hortaliça, não. Começou a madurar, por exemplo, um tomate, ele tem que sair correndo com ele para encarar a estrada e parar lá no Ceasa.
retornando à sede, é possível perceber a tranquilidade local. Quem mora em Irupi diz que essa característica é o que mais agrada aos moradores e visitantes. Eu gosto de morar aqui, primeiro porque eu nasci aqui, né? E depois porque aqui é muito tranquilo. É um lugar sossegado, né? Tranquilo, pouca violência, um lugar muito bom. Olha, eu gosto muito de morar aqui, porque na cidade é uma cidade mais tranquila. E aqui a gente conhece todo mundo. Porque eu já morei em várias cidades. Aqui foi onde eu encontrei o que eu estava procurando. Eu considero Irupi como minha mãe. Irupi é minha terra, é minha cidade. Ah, o melhor lugar do mundo. Eu nem gostaria de falar não, senão muita gente que não devia ia querer morar aqui, né? E por que a senhora acha o melhor lugar do mundo? Ah, porque é o meu lugar. Tenho certeza que você também gosta da sua terra. Mas Irupi é o melhor lugar do mundo, eu acho. O que a senhora mais gosta aqui em Irupi? Tem tanta coisa que eu gosto aqui. Eu gosto do povo de Irupi. A senhora pensa em sair daqui? Não. Só para o cemitério. Já viajei, já conheço uma porção de lugares. Mas igual Irupi não tem, não.